Nosso Deus, que é infinito, que está presente em todos os lugares, está presente naquilo que é maior, mais impressionante, mais terrível, mais poderoso, mas também está presente naquilo que é mais simples, mais insignificante e mais desprezível. Que Deus esteja presente em coisas extraordinárias, incríveis, poderosas, maravilhosas, é muito fácil de nós enxergarmos. Rapidamente a gente louva, rapidamente a gente glorifica, a gente consegue reconhecer a sua presença. Mas nós custamos a acreditar, a enxergar e a identificar a presença de Deus nas coisas simples, cotidianas, insignificantes, às vezes até desprezíveis. Nós fazemos acepção de pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa arrumada, bonita, inteligente, rica, e a gente conversa com ela de um jeito. E uma pessoa às vezes pobre, simples, maltrapilha, a gente não tem a mesma abertura de coração, de espírito, para poder acolhê-la. De alguma forma, a festa de hoje, da transfiguração do Senhor, nos faz refletir e meditar sobre isso. Que Deus se manifesta naquilo que é tremendo e grandioso, mas também naquilo que é simples e desprezível. Quando Jesus, como nós escutamos sendo proclamado no Evangelho hoje, se manifestou diante dos apóstolos e apareceu ao lado dele, Moisés e Elias, ele nos fez enxergar também isso. Vejam, Moisés é aquela figura que viu Deus se manifestar de forma extraordinária e grandiosa, a sarça ardente que não se consumia, viu o mar vermelho se abrir, viu coisas extraordinárias acontecendo. Porém, o mais extraordinário que nós podemos perceber no testemunho de Moisés é o quê? A constância e a perseverança diária da presença de Deus na vida dele. Moisés não estava preocupado com Deus somente quando ele estava com problemas. Moisés não estava preocupado com Deus apenas nos momentos que necessitava de uma intervenção extraordinária e magnífica de Deus. Moisés era amigo de Deus todo dia, conversava com Deus todo dia e pedia a ajuda dele a todo momento para tomar decisões, para realizar discernimentos. E ele não queria que a amizade dele com Deus fosse somente entre ele e Deus. Muito bonita uma das passagens lá do Pentateuco, onde Moisés pega 70 homens e reza para que o Espírito que Deus enviou sobre ele seja derramado também nesses homens. E depois que isso acontece, um de seus discípulos mais amados, Josué, chega para Moisés e diz: Mestre e Senhor Moisés, 2 homens que estavam fora do acampamento receberam também o teu Espírito, estão lá proclamando, manda que eles parem. E Moisés diz: quem dera que todas as pessoas pudessem profetizar, tivessem essa intimidade com Deus, que deve ser manifestada no nosso dia a dia. Também a figura de Elias nos faz enxergar que Deus se manifesta em coisas extraordinárias, como por exemplo, quando ele, junto com os sacerdotes de Baal, os desafiava a que eles pedissem para os seus deuses que se manifestassem, lançando fogo sobre as suas ofertas. E nada acontecia. E quando Elias pediu, depois de ter mandado jogarem água no seu carneiro e na lenha que estava lá com o carneiro, ele, numa simples prece a Deus, Deus envia fogo do céu para consumir aquela oferenda de forma completa. Um evento extraordinário, como várias outras coisas extraordinárias que Elias fez, como ressuscitar os mortos. Porém, Elias também nos faz ver que Deus se manifesta nas coisas simples. Quando ele, necessitado de um consolo de Deus, foge da cidade e vai para o deserto. E ele pede para que Deus fale com ele. E vai para o alto de uma montanha. E escuta Deus no sussurro de uma brisa suave. Que para nós poderia ser algo insignificante. Mas lá, Elias escuta Deus falar com ele. Vejam, Moisés e Elias, aqueles que vivem
dentro de suas vidas, momentos extraordinários com Deus, também vivem momentos simples com Deus. E eles que desejavam ver a verdadeira glória de Deus, que não se manifesta nesse mundo, porque tudo neste mundo, meus irmãos, é passageiro, contemplam no dia de hoje, no Evangelho que nós escutamos, a figura de Deus, o rosto de Deus, que tantas vezes Moisés desejou ver e não conseguiu ver, não tinha tido a permissão de ver. Mas no Evangelho de hoje, Moisés contemplou o rosto de Deus, o rosto de Jesus. Elias, aquele símbolo maior dos profetas do Antigo Testamento, que anunciavam que Deus viria libertar o seu povo de forma definitiva, também vê isso realizado em Jesus. A lei, os mandamentos em Moisés, aquilo que Deus nos oferece para que nós possamos viver em aliança e amizade com Ele, cumprindo a sua vontade. E Elias, um profeta, que escuta a palavra de Deus e anuncia a todos, para que nós possamos nos converter dos nossos pecados e viver a verdadeira felicidade, que é o que Deus quer e sonha de nós. Em Jesus, eles veem isso acontecer. Lá está realizado a glória que se manifesta. A palavra transfiguração, que é o nome da festa que nós celebramos hoje, significa mudança de figura, uma figura que vai além daquilo que nós vemos. E Jesus se mostra para Pedro, Tiago e João de uma maneira completamente única, fazendo com que eles antevejam aquilo que eles irão contemplar no céu na eternidade. Vejam, isso é algo muito importante, meus irmãos. Existe um hino de São Tomás de Aquino que está presente na liturgia de Corpus Christi, que fala da Eucaristia. E no meio do hino se fala o seguinte: olha, na cruz se escondia a sua divindade, mas aqui diante de nós, na Eucaristia, na hóstia consagrada, no pão consagrado, se esconde também a sua humanidade. Pois bem, no dia de hoje nós escutamos no Evangelho Cristo que revela a sua divindade de forma cabal para os apóstolos. Mas veja que existe uma finalidade aí. Cristo não está se mostrando, não está simplesmente aparecendo, querendo que os seus apóstolos adorem a Ele, porque Ele é carente. O objetivo de Jesus é o quê? Alguns versículos antes dessa passagem nós vemos, Jesus fala para os apóstolos que irá morrer, dar a vida por nós na cruz. E isso escandaliza os apóstolos. Eles têm medo disso, eles dizem: Senhor, que isso não te aconteça, porque nós queremos a glória sem a cruz, nós queremos a vida eterna sem passar pela morte nesta vida, nós queremos o salário sem o sacrifício do trabalho, meus irmãos. E Cristo, sabendo dessa dificuldade que nós temos de acolher a cruz, de acolhê-lo na cruz, de crer nele, olhando para ele pendurado e morto, ele mostra para os apóstolos a sua glória, a divindade, para que eles acreditem diante da cruz que Ele é Deus. Infelizmente, nós, como os apóstolos, continuamos duvidando. É importante que nós saibamos que as nossas atitudes, elas também têm uma figura, elas também têm um rosto. As nossas atitudes mostram o que é que nós fazemos, o que nós acreditamos e o que nós queremos da nossa vida e da vida dos outros. O mundo tem um rosto, e o rosto do mundo é o oposto, o contrário do rosto de Cristo transfigurado. Jesus revela para nós o rosto de Deus, e porque revela para nós o rosto de Deus, revela quem nós somos de verdade. Porque Jesus nos diz quem é Deus, Ele também diz quem nós somos e o que nós devemos fazer. Este mundo também tem um rosto, e o rosto dele, meus irmãos, é o contrário do rosto de Cristo. Porque Jesus mostra para os apóstolos e para nós que a cruz ela é necessária para mostrar o seu amor, para mostrar o nosso amor, mas que após a morte e a cruz, o sofrimento e o sacrifício, existe a glória, a recompensa, a vida
A vida de verdade, a vida verdadeira, a vida com sentido, que nós insistimos em desprezar com as nossas atitudes. Vejam, essa semana nós escutamos de alguém, em uma das coisas aqui da igreja, que o padre tinha falado algumas coisas, o padre Igor tinha falado algumas coisas, uma formação, e aí depois que ele saiu, uma pessoa teria dito assim, depois de expulsar todo mundo da igreja, o padre vai embora. E eu sei que, às vezes, algumas pregações que o padre Igor faz, algumas pregações que eu faço, parece que nós estamos brigando com as pessoas. Parece que ele está mandando alguém embora. Mas vejam, é o contrário. Padre Igor, Padre Diego, Diácono Deusmar, nenhum padre da igreja quer que os seus fiéis vá embora. Ninguém está expulsando ninguém. Agora nós temos que entender o seguinte: as nossas atitudes, elas nos fazem entrar em comunhão com Deus ou nos afastar dele. As que fazem nós entrarmos em comunhão com ele é a que ele nos pede. As que nos afastam dele é as que traem a vontade de Deus, o bem da nossa alma e do nosso corpo e o bem dos outros. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Padre nenhum está expulsando fiel quando diz assim: pare de ser hipócrita, pare de ser uma pessoa falsa, pare de ficar mandando indireta para todo mundo em rede social, no Instagram, em status do WhatsApp, essas coisas, porque isso não faz bem para você, não faz bem para ninguém, isso só destrói você. Padre nenhum está mandando embora um fiel quando diz: não troque a sua família por um copo de bebida. Padre nenhum está expulsando um fiel quando diz: pare de ser ranzinza, grosseiro e passar o dia reclamando de todo mundo, porque você só vai destruir a sua família, a sua própria vida, a sua saúde, inclusive o seu relacionamento com Deus. Porque não é óbvio para nós que quando nós não nos respeitamos e nós não respeitamos outros, nós não estamos respeitando o próprio Deus que fez todas as coisas e que está presente no meio de nós, como nós dizemos em toda a Santa Missa. Quando um padre diz: saia de tal seita, pare de frequentar outras religiões, o padre não está expulsando você, ele está querendo que você mude de vida lá fora, mas que você continue aqui dentro, porque, meus irmãos, aqui é o lugar da transfiguração, aqui é o lugar da manifestação de Deus. Não porque a gente acha, porque Cristo criou isso aqui. A missa que nós celebramos, eu não inventei da minha cabeça, não foi homem nenhum que inventou. A igreja nos deu e ela recebeu de Cristo esse sacramento. E do mesmo jeito que nós dizemos aqui, com a força do próprio Cristo: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Eu falo em primeira pessoa. Eu não digo: isto aqui é o corpo de Jesus, isso aqui é o sangue de Jesus. Eu digo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É a mesma força que eu tenho lá, ou o padre eu também tem no confessionário, como diz: eu te absolvo dos teus pecados. Mas nós temos que entender que quando nós vamos buscar a confissão, nós temos que estar com o coração desejoso de transfiguração, de transformação. Porque aqui, meus irmãos, eu queria encerrar a homilia de hoje falando sobre isso. Nós acreditamos no mundo e não acreditamos em Deus. A gente insiste em dizer: ah, padre, você sabe, né, aqueles pecados de sempre, aqueles vídeos que o povo fica mandando, aquelas fofocas aqui e acolá, falei mal de fulano, de ciclano. Você sabe, né? Eu namoro, é difícil, né? Meu namorado, minha namorada. Você sabe, né, padre? Eu estou casado e tudo mais, assim. É muito complicado o dinheiro, né? Aí tem que ter quantos filhos, então tem que tomar anticoncepcional, isso e aquilo. E nós vamos acreditando em tudo que o mundo fala. Tudo que o mundo diz está correto. Para onde é que nós estamos caminhando com isso, meus irmãos? Nós estamos caminhando para o mundo, e vocês vão ver daqui a pouco, com esse negócio de inteligência artificial, com um jeito que os governos do mundo estão cuidando do dinheiro. Como é que vai ser no futuro? A maior parte das pessoas desempregada, recebendo auxílio financeiro e feliz da vida. Por quê? Porque vai ter bebida, vai ter pornografia, vai poder assistir qualquer besteira. Quando cansar de alguém, vai poder ficar com outra pessoa. Cansou daquela, vai ficar com outra pessoa. Não quer mais ninguém, vai ficar com um boneco, vai ficar com um robô. Vocês acham que eu estou frescando com isso? Estou tirando de brincadeira? Dê uma olhada na internet. No Japão,
homens e mulheres com bonecos, namorando e casando com bonecos. Isso, quem não quer casar, eu não estou brincando não, viu? Com animais. Pessoas que se mutilam e gastam dinheiro. E não é pouco, é muito. Não somente para mudar de sexo, mas para arrancar a orelha, arrancar nariz, cortar a língua, colocar garra nas mãos e nos pés, chifre, sem ser aquele outro, né, que a gente fala, né, chifre de verdade mesmo. E vai ficar pior no futuro. Por quê? Porque nós não estamos acreditando no que Cristo nos ensina. Porque nós não estamos querendo viver o que a igreja nos propõe. Porque nós achamos que dá trabalho demais ser santo. Dá trabalho demais, Padre. É melhor eu ficar com a minha cervejinha e não tratar tão bem assim minha esposa, meus filhos, meu esposo. Porque a gente briga muito. É melhor eu sair de casa, arrumar desculpa esfarrapada para trabalhar mais tempo, para ficar com os amigos lá fora. Porque lá em casa só tem briga e discussão. Eu não tenho coragem de ficar dentro de casa. Porque nós não conseguimos enxergar que Deus transforma. Não somente transformou o corpo de Jesus, mas transforma o nosso coração. Não somente transforma o pão e o vinho nele, transforma a nossa vida nele. Se nós deixarmos, se nós permitirmos, e se começarmos a entrar nessa vida de oração. Porque, meus irmãos, se você não rezar, não vai mudar mesmo. Se você não fizer penitência, não vai mudar. Se você não se confessar, e se confessar querendo mudar mesmo, sabe? Não é só chegar para o padre e dizer, padre, olha, os meus pecados vão ser aqui. Mas no coração você não quer mudar. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Confissão não é magia. Só acontece quando o nosso coração deseja lutar para não cair mais naquele pecado. Um alcoólatra, ele pode e deve se confessar. Porque lutar contra o alcoolismo sem a graça de Deus é uma coisa, e lutar contra ela com a graça de Deus é outra. Todos os outros vícios da mesma forma. Por isso, meus irmãos, eu convido vocês a essa transformação, que como Jesus revelou a João, Pedro e Tiago a glória dele, ele possa mostrar também que a sua vida tem a presença da glória de Deus. Mas para que você enxergue isso, mude sua vida, rompa com o pecado, seja o melhor pai, o melhor esposo que você pode ser, seja a melhor mãe, a melhor esposa que você pode ser, seja o melhor filho que você pode ser. Transforme a sua vida e deixe Deus transformá-la através do seu sim diário, para que você seja testemunha também para os outros da glória de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,